Está no ar mais um HVA na TV, um programa que é realizado com muito carinho para você que é dono de pet. Acompanhe as nossas programações de hoje. Vamos falar do Abril Laranja com o Dr. Malaliel, que vai estar falando tudo sobre a prevenção do crime de maus tratos. Falando hoje sobre girofilariose. Você que tem um pet, acompanhe a doutora Letícia explicando tudo sobre o assunto. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados. Muito obrigado, você que tira um tempinho para assistir o nosso programa. Fique com a gente aqui, assistam as nossas matérias que foram preparadas exclusivamente para você que é dono de pet. Então, todos os sábados a gente programa, organiza os materiais que vão ser apresentados para você de acordo com a sua dúvida que você manda para a gente. Então não deixe de mandar sua pergunta, entrar em contato com o nosso WhatsApp, se mostre interessado em participar com a gente do nosso programa. Mande também o vídeo do seu pet, do seu animal que você queira mostrar. Venha trazer aqui contando a sua historinha com o seu pet. E nós vamos falar hoje, entrando no programa, com o Dr. Malaliel, que vai falar sobre crime de maus tratos. Como a gente está no mês do Abril Laranja, que é um mês de prevenção contra os maus tratos de animais, então nós convidamos o Dr. Malaliel, que está com a gente aí no programa e vai falar com a gente aí tudo sobre a importância de cuidar dos animais. Hoje vamos falar de um assunto que foi uma polêmica gigantesca, que foi o caso do Birubiru, um cachorrinho de rua que foi brutalmente agredido com água quente e foi até enganado para ser atraído e sofrer aquela agressão. O que a gente assistiu e o que repercutiu, uma indignação muito grande, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, defendendo que é o mês de abril, que é o mês laranja, é o mês da proteção, é o mês, claro, todos os meses eles são meses de proteção, a gente precisa proteger os animais, mas é o mês que vem as campanhas aí contra os maus tratos, e em pleno mês de abril a gente tem que assistir cenas como essa, dessas agressões que esses animais indefesos, de maneira vulnerável, estão vivendo na rua, sem proteção, sem casa para morar, sem alimento, dependendo da bondade do ser humano para poder se alimentar, e a gente se deparar com seres humanos dessa natureza, sem amor ao próximo, sem coração, agredir um ser tão indefeso que é um animal que já vive ali de uma forma ruim e ter que passar por isso. E convidamos aqui o Dr. Malaliel para falar com a gente sobre esse mês, que é o mês do Abril Laranja, para falar um pouco com a gente sobre essas leis, né, doutor, sobre proteção dos animais. Doutor, muito obrigada por estar com a gente aqui no programa mais uma vez, aqui no HVA na TV. A gente vir trazer e dar ênfase aí ao direito dos animais, né, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcione. Boa tarde aos telespectadores, né? Eu agradeço, né, pela oportunidade de vir esclarecer, né, alguns assuntos desses, né, para a sociedade, né, em geral, sobre essa temática, né? E nesse mês, como você mencionou, um mês muito importante, que é o mês do Abril Laranja, né, que é uma forma de conscientizar as pessoas sobre os maus tratos relativos aos animais, né? E também a questão como isso impacta, né, na questão legislativa, né, porque esse mês ele foi criado, né, pela Sociedade Americana de Prevenção à Crueldade contra os Animais. Essa história, né, doutor, como foi que surgiu
o mês, o Abril Laranja? A Sociedade Brasileira de Prevenção à Crueldade em Animais, né, eles fizeram um levantamento nos últimos anos, anteriores, anos de 2000, 2021, que houve um aumento na taxa de registro de crueldade, de crime contra os animais e os outros crimes, como abandono, como os crimes de maus tratos de deixar o animal preso o dia inteiro ou saciar Sem a comida, alimentação. né? Então, devido a essas questões, houve-se uma pressão maior da sociedade em relativa a mudanças, né? Então, com esse levantamento de dados, né, a sociedade, as pessoas que tomam conta da causa animal, começaram a fazer um lobby, né, com a cobrança legislativa maior. Tanto é o reflexo disso que é a Lei Sanção, né, que ela foi fazer um aumento da pena às pessoas que cometem crime contra os animais. Que antes uma pessoa que cometia contra os animais, dificilmente ela poderia vir ficar presa, né, ter sua liberdade. Ela ia receber uma outra medida alternativa, ou ia receber uma prestação de serviço à comunidade, pagamento de uma multa, mas ela não ia ter sua liberdade, né, que é um dos bens mais valiosos que nós temos. Liberdade restringida, né? Isso. Então, a partir dessa mudança, essa alteração do aumento da lei, já é possível que um indivíduo que venha cometer um crime, né, de crueldade contra os animais, ele já vá poder ter sua liberdade restringida, de forma judicial, responder criminalmente, né, por essa situação, né. Que é uma coisa muito alta também na questão aqui do nosso Brasil, né? Anda fora e a gente vive aqui, a BTTube acompanha. São casos de violência contra os animais, um pior que o outro, né, doutor? Recentemente a gente acompanhou aí o abandono dos filhotes que foram jogados na água para morrerem afogados, que foram resgatados por um casal. A gente pôde acompanhar essa matéria. E tem um dos problemas aqui, doutor, que a gente vê e acompanha muito, que as pessoas elas acabam não denunciando. Sim. Os animais eles sofrem essas violências e a gente não vê as pessoas procurarem os órgãos para fazer denúncia, como a delegacia, que é muito importante, né, doutor, sobre isso. Sim, sim. E o fato, né, da omissão, né, que o fato dos animais terem, nesses últimos anos, saírem do papel de objeto, né, que eles eram tidos como objeto, como se fosse uma vassoura, um instrumento, aquilo lá, se quebrou, tá tudo bem. Mas o fato de ter essa questão de colocar ele como ser ciente, esse animal que ele tem as suas necessidades, ele tem seus sentimentos, suas necessidades fisiológicas, então colocou o animal num patamar de sujeito de direitos, entendeu? Alguém que tem seus direitos, né? Então, a partir do momento, às vezes, que a pessoa presencia aquela cena, que ela não faz nada, ela está sendo omissa. E também que a própria omissão ela já deixa de ser uma medida, né, que pode também ser uma prática de um crime. A gente deixar de se omitir numa situação, né, deixar de comunicar, não a gente intervir, mas a gente comunicar ao órgão competente, né, ali aquela violência, né, que está vendo que eles maltratam aquela situação. E às vezes os órgãos eles dão, né, os canais anônimos para a pessoa, né, mas a gente vê muito essa questão ainda da omissão, né, não é meu, então não posso intervir. E essa situação que aconteceu com esse pet na rua que foi agredido com água quente, doutor, o senhor analisando aí esse caso de onde a advogada dele tentou justificar, que claro, é injustificável qualquer tipo de agressão, seja ela tanto com o ser humano até com o animal, mas o senhor como um profissional da área de direitos, como o senhor analisa esse fato? Olha, o que a gente pôde ver, né, ao analisar as imagens, né, olhando assim, ver os movimentos feitos por ele, né, a forma que ele joga a água no animal, né, a forma que o animal sai ali, de uma forma, né, de desespero, de ter contato ali, de ver uma prática de um crime que foi até premeditado, né, uma situação, uma premeditação, né, que é até um agravante maior, que ele se preparou para cometer aquele ato cruel, né, contra o animal, né? E de uma forma tipo chamou para dar comida, né? E acabou cometendo uma violência, né? Contra o animal ali. Então eu acredito, né? Que no desenrolar da questão processual, né? Com essas provas que tem, né? Que inclusive vieram a público, né? Ficaram divulgadas nas redes sociais, né? E outros meios de comunicação.
elas acabam mostrando ali que é um crime, né, tipificado, que é um crime de maltrato, né, uma forma cruel ali, né, atentando contra a integridade física do animal, né. Então ali vemos que no desenrolar da situação provavelmente, né, venha a ser condenado, né, e arcar com responder criminalmente e civilmente, né, nas indenizações que ele poderá vir a ter que pagar, né. É uma situação muito triste da gente assistir, ver os animais, o animal passando por aquela tortura, aquela dor. E como nós estamos no mês de abril, nós vamos estar também com a nossa campanha aí do mês de abril. O HVA está com essa campanha. Vamos assistir aí o recadinho do HVA da campanha. Um recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, o mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha toda sexta-feira. A consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Ficou o recadinho aí do HVA, do Abril Laranja, você já sabe, HVA. Aí você viu o recadinho do HVA sobre o Abril Laranja, é o HVA aí cuidando melhor dos animais. E voltando sobre o assunto, né, doutor, do Birubiru, que foi o animal que sofreu a agressão com água quente. E esse caso ele repercutiu muito grande, foi uma repercussão muito gigantesca. Já a gente pode até considerar a nível nacional, onde todos puderam comentar, falar, mostrar, expor sua indignação em relação a esse caso, né, doutor? Graças a Deus, o Birubiru, ele recebeu atendimento. Muitos animais, infelizmente, não conseguem receber atendimento. Mas o Birubiru ali, ele contou com a colaboração ali dos moradores locais, das vizinhanças que se reuniram e acionaram uma ONG que pôde ir lá resgatar o Birubiru naquela situação que estava, levando ele para médico para poder ser atendido. E hoje, até onde a gente sabe, o Birubiru ainda não foi adotado, mas segue aí se recuperando. E são casos que a gente lamenta e não quer que venha a acontecer. Doutor Malaliel, como lidar com essa situação onde envolve o incômodo das pessoas com os animais que estão na rua? Olha, no caso, né, tem um animal na frente da minha casa, tá me incomodando, é um animal agressivo, ou um animal que pode estar com alguma doença. O ideal é que a pessoa chame, né, o órgão competente, né? A prefeitura, ela tem a secretaria, pode ser através da Secretaria do Meio Ambiente, no caso aqui de Abaetetuba, né? E ir lá entrar em contato e solicitar, né, que vá se fazer o resgate daquele animal, né? Que o poder público, né, como é um animal que não tem dono, né, chamados animais errantes, né, de repente, que ele não tem um lar. Então ali vai ter que ser, a prefeitura vai ter que fazer o resgate daquele animal, né, e adequar ele numa situação para preservar o bem-estar dele, né. E não acontecer como a pessoa agir da sua própria vontade, querer expulsar o animal, usar pau, como aconteceu. Que nada justifica, né, doutor? Às vezes até comum a gente passar pela rua, a gente vê as pessoas chotando, né, um animal, às vezes com gestos, né? Às vezes tem gente que é mais agressivo, né? Que acaba usando um pau, uma vassoura, e isso daí já se configura um crime, né? Toda a situação, né? Apesar dessa violência, né? O crime teve toda essa visibilidade, né? Esse indivíduo que cometeu isso, ele vai ser processado, punido, né? Pelo Estado, né? E ali, possivelmente, ele pagará indenizações, né? Que vão ser convertidas. Geralmente, nesse caso, as indenizações são convertidas para a causa animal ou para o ambiente ali. Às vezes esse animal vai parar em um abrigo, né, para se recuperar, porque ali o animal ele só não vai ficar com dano físico, ele vai ficar traumatizado, né, que vai causar até um dano psicológico ali naquele animal, ele não confiar nas pessoas. E na hora que ele cometeu o ato com o animal, né, ele chamou o animal para dar comida. Então, imagina o psicológico do animal desse, dele receber a comida e receber um banho de água quente, né? Toda vez ele associar aquilo. Então, ali, por mais que pareça até uma situação, né, até meio estranha, brincadeira, mas isso é comprovado cientificamente por estudadores das mais diversas universidades, né, do mundo, né? De todos
países, quando a gente vai buscar na literatura, né, acadêmica, eles falam dessa questão dos animais como você sente dor. Então ali a gente vê situação não só do dano físico, mas do trauma no comportamento, né? Aquele animal para poder se adequar a uma família novamente, ali não ficar com medo. Então, tem todo um dano que é colocado. Só o fato, às vezes, de a gente estar expulsando ali um animal da frente, mas isso a gente tem que ver com cuidado, né? Não é uma forma adequada, né? Não procurar agir agir por impulso, né? Agir às vezes por raiva ou por não gostar do animal, mas a gente tem que respeitar, né? Ali, por mais que a gente ache errado, o animal está na rua, está naquela situação, mas existe um respeito. Eles também já têm seu direito garantido, né, na Constituição, tem seu direito garantido no Código Penal, tem seu direito garantido no Código do Meio Ambiente e mais nas legislações. Então já tem todo um aparato legislativo que protege todo o indivíduo assim da natureza, os animais, eles já estão protegidos pela lei. Então, a partir do momento que a pessoa vai ter essas atitudes, se ela for denunciada, se tomar conhecimento do poder público, com certeza ela vai ser punida. E hoje em dia tem se dado uma atenção, que antes, né, era algo que não se dava tanta atenção, né? Como o próprio mês, né, que já foi criada essa campanha de conscientização, Abril Laranja, que ele busca, né, justamente inibir e acabar com as pessoas refletirem sobre essa questão da crueldade, dos maltratos. Que não é só uma violência grave, até o fato de a gente jogar uma pedrinha, né? Então, às vezes, jogar água mesmo que seja água fria, ó. Então, já é uma situação que está colocando a integridade do animal, tanto física e psicológica, em risco, né? Doutor, você falou um assunto que até é interessante, que eu acredito que muitos não tenham essa informação. Você falou sobre o animal que está incomodando ali aquele morador, que, como você mencionou, é um animal doente, que pode transmitir doença. O animal que está ali largado, jogado, ele pode procurar o órgão competente. Se ele não for ali atendido pelo órgão municipal competente, ele pode registrar um boletim de ocorrência para tentar resolver aquela situação daquele animal. Qualquer morador pode fazer isso? Sim, porque o poder público, nesse caso, né, ele tem a obrigação de agir, né? Ele não tem a escolha, ele tem a obrigação de intervir nessas situações, né? Porque um animal doente, ele às vezes pode colocar em risco ser nocivo para a coletividade, né? Ele está transmitindo até doença para outros cães que já vivem nessa situação, né? Que são os cães errantes, né? E pode estar transmitido ali e causando um impacto até maior ali naquela comunidade canina e refletindo doenças que geram até, às vezes, vão chegar no lar, né? Porque às vezes o cachorro de casa, ele sai, né, para a rua, vai brincar com os seus amigos da rua e volta, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado, né? Buscar essa prevenção, né? É uma forma de prevenir para que as pessoas não venham a tomar medidas como ocorreu, né? No caso, o Abril Laranja, né? Que busca, né? Que é uma forma de fazer uma prevenção, né? Que as pessoas tomem consciência, né? Que o cachorro que é comum, né? A gente não pode querer fantasiar a realidade, né? Que é comum. Qualquer pessoa sai na rua, a gente vê cachorros aí que a gente percebe que não tem dono, que estão de mal cuidado, que estão por uma situação. E tem uns que estão numa situação mais ainda deplorável, Grave, né? Que é uma situação às vezes daquelas doenças mais agressivas, aqueles quadros já quase de morte, né? Então ali pode causar uma nocividade, né? Ou então um cão agressivo, ao cão agressivo tentar morder, a gente tem que chamar os órgãos públicos. Às vezes um cão agressivo, até o meio ambiente, ou até às vezes o bombeiro, né? Porque está tratando do animal fazer o resgate, né? São esses órgãos que já têm a capacidade técnica de pegar esses animais, tem os instrumentos, né? O bombeiro usa o cambão, né? Que ele consegue pegar o animal, aqueles instrumentos adequados, né? Então, as pessoas têm essa consciência, né, de que elas não podem agir de livre-arbítrio e tentar praticar qualquer violência contra o animal, porque ele está resguardado, né, no ordenamento jurídico brasileiro. E hoje em dia tem outras leis aí que estão em propostas, né, que podem, para poder fazer essa prevenção contra essa violência, né, e que as pessoas tenham essa consciência para que não ocorra no caso, como aconteceu o caso do Birubiru, né? Que ele sofreu uma grave violência, né? O animal, como eu falei anteriormente, ficou com danos físicos, né? E um trauma, né, psicológico. E o indivíduo que cometeu essa situação, né? Além da exposição e da vergonha, ele também vai ser processado, né? Civil, né? E criminalmente, né? E, doutor, a gente costuma ver bastante isso
que são os animais em situação de rua, são aqueles que correm atrás dos motoqueiros, das pessoas que andam de bicicleta, com o intuito de assustar o condutor, ou até mesmo já ouvimos relatos de pessoas que disseram que foram agredidas pelo animal na rua. Então, nesse caso aí, a pessoa pode acionar o município para retirar esse animal da rua, porque está oferecendo risco ali. Sim. Risco de agredir, risco de cometer um acidente. Então, aquele animal ele precisa ser removido da rua para a segurança da população. E a gente vê muito queixa de moradores, é que eles não conseguem um acesso para quem ligam, para certos órgãos que dizem que não tem como tirar, que o animal não tem onde colocar, faz um boletim de ocorrência e se ele não, com esses meios, com esses canais, eles não conseguirem a remoção daquele animal da rua, qual o último canal que ele tem que procurar? No caso, né, a gente procura os órgãos, né? O ideal é procurar os órgãos, né, que agem primeiro de via administrativa, né, como são as secretarias que são responsáveis, né? Aí dessa forma, né, tentar protocolar algum ofício, alguma situação, comunicar, porque eles têm os canais de denúncia também, né? Apoio dos moradores. Isso. Também, né? E também buscando, né, caso não sei, o poder público não haja, né, de ofício, né, depois de ser comunicado, aí vai se buscar registrar o boletim de ocorrência, né, tentar, né, entrar em contato de novo. Se não, depois, caso não venha a situação permitir, né, a pessoa vai poder até procurar o Ministério Público, né, e tentar, né, buscar, né, uma judicialização dessa situação, né, para se perguntar por que não está ocorrendo isso, né. Então, assim, ficou aí essa dica que o doutor acabou de repassar, que também é interessante, muito importante. Você que está ali na sua região, na sua área, na frente da sua casa, um animal doente, que precisa, claro, de uma assistência, de um cuidado, que precisa ser removido da rua, ou até mesmo tem ali aquele animal sapeca que gosta de correr atrás do condutor, do mototáxi, de quem passa de moto, de quem está de bicicleta, ele adora correr atrás e acaba incentivando os outros também, né? E aí a pessoa às vezes se assusta e de repente pode acontecer um acidente. Você está vendo, está acompanhando, conhece um caso como esse, o doutor deixou essa orientação aqui, procurar órgãos para fazer a solicitação da retirada do animal da rua. E caso não seja atendido, procurar buscar ali um boletim de ocorrência. Mas é importante ser um coletivo, ser toda a comunidade ali daquela área, não ser apenas uma pessoa incomodada, né? Né, doutor, que surge mais o efeito. Então ali a comunidade ali, buscar ali os moradores, olha, vamos retirar esse animal da rua porque está oferecendo risco ou está doente. Vamos ali, faz um baixo-assinado, alguma coisa ali da comunidade, da população ali que tem ali convívio com aquele animal. Se não conseguir, vai à delegacia. Se não conseguir na delegacia, alguma providência para ser tomada em favor daquele animal, buscar também o Ministério Público, porque é importante a população, ela também tem interesse de ajudar, porque é muito óbvio na hora, depois de acontecer o problema ali, o acidente, todo mundo fica revoltado. Mas na hora que está vendo ali o animal na rua, sofrendo, ninguém quer se disponibilizar para ajudar aquele animal enquanto há tempo, né? Então vamos chamar aqui os nossos parceiros, patrocinadores aí do programa, que tem ajudado muito o HVA na TV a trazer as matérias todo sábado informativa para você. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos,
tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. Um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Doutor, e a gente viu que a gente falou aqui sobre esses crimes, a forma também de prevenção, como o morador ele deve agir na hora que, uma situação em que o animal ali está causando incômodo para a população. E eu queria pedir aí um recadinho, uma orientação que você queira dar para a população, ainda mais nesse mês que a gente está vivendo, que é o mês de prevenção contra o maus tratos dos animais. Olha, eu acompanho, por exemplo, assim, o caso que ocorreu semana passada de um cachorro que foram abandonados no rio, né? Foram jogados no rio. Aí, às vezes, aqui tem as campanhas, né? Por exemplo, o Hospital HVA tem umas campanhas de castração. Uma situação dessa que teria evitado todo um problema desse, tanto para o animal, tanto para a pessoa que cometeu o crime, seria uma simples castração. Então são coisas, às vezes, que são simples, não tem um custo assim tão elevado, né, pela complexidade que é feita, pelos procedimentos, mas já inibe situações dessas, como é comum a gente ver o abandono. Então, um cachorro castrado, né, a partir do momento que a pessoa pega o cachorro, ela já tem que fazer um planejamento ali. Eu vou castrar, independente de ser um cachorro que tem raça definida, é um vira-lata, eu vou deixar, não, tem que ter os cuidados, né, para evitar depois estar aumentando uma população de cachorros errantes, esses cachorros estarem pela rua, esses cachorros vão sofrer, às vezes, de uma violência, né, e as pessoas que cometem, né, que se incomodam, porque o cachorro, a gente vê hoje como as pessoas colocaram umas garrafas, né, na porta da casa de água branca, aí para evitar mijo, né? Eu nem sei se funciona. Se funciona, né? Uma mitologia ali. Eu nem sei se funciona isso. A gente vê tem muitos lugares que a gente vê enfileirado garrafas transparentes com água para inibir que o cachorro vá lá fazer xixi. Mas é interessante porque antes as pessoas arremessavam, né, um objeto, alguma coisa, não, mas já coloca ali já uma forma de prevenção, né? A gente usa, às vezes até existe, o cachorro vem mijar muito no meu portão. Se a pessoa for buscar, né, na internet formas alternativas, e também tem produtos específicos que até inibe o cachorro de ficar em certos locais, né? E aí tem vários profissionais que dão dicas, olha, parece que o cachorro não vai urinar, tem a questão que ele não vai mais querer marcar território, né? Que ele tem aquele fato de marcar território, um mijo, o outro vai lá. Então, existe essa maneira da gente procurar e evitar, entendeu? Um produto desse, né, de jogar, o cachorro não vai mais mijar em casa, não vai ser agressivo. Em vez de colocar um veneno, algo que vá prejudicar o cachorro, cometer um crime, não. Tem vários produtos, e produtos com custo que nem são um custo tão elevados assim, se a pessoa for pesquisar, né? Mesmo que a pessoa não saiba pesquisar na internet, pedir para um sobrinho, para um filho pesquisar, né, que já tem mais habilidade, então é uma forma da pessoa evitar certos problemas. Evitar, né, cometer o crime, né, como da agressão, até mesmo de colocar um veneno ali para matar o animal que está na rua, né, doutor? Isso é muito importante aí, essa dica que você deu, é interessante, nós estamos aí nesse mês e precisamos ter essa consciência de não maltratar, como você falou também, a pessoa que acaba sendo omissa, ela não denuncia aquele crime que está acontecendo ali, ele acaba cometendo também um crime. Né? Então, reforçar aí, gente, denuncie. Você está vendo que o animal está sofrendo maus tratos ali na rua, busque os órgãos, faça ligação. Você nem tem ligação que você nem precisa se identificar. A nossa produção vai colocar na tela aí o número para você ligar. Ligue, denuncie, porque os animais, eles precisam que você tome essa iniciativa, né, doutor, de denunciar, porque se você não denuncia, a delegacia ela não tem conhecimento, ela não tem informação,
E até mesmo para a gente conseguir dar ênfase, a gente não vai conseguir, porque um animal ali que a população não denuncia que está sofrendo maus tratos, que está sofrendo violência e não é denunciado, não tem nenhum órgão que consiga tomar nenhum tipo de providência para resolver. Então, aproveitando que esse mês aí, mês de abril, que a campanha contra o crime de maus tratos, vamos se mobilizar e buscar formas, né, doutor, alternativas para a gente não permitir que agressões futuras venham a acontecer com esses animais que estão na rua. Então, doutor, eu quero lhe agradecer aqui, tá? Vamos deixar o contato do doutor também, que você que precisa de qualquer assessoria em relação aos animais, o doutor Maleriel aqui, ele é conhecedor dos direitos dos animais, está aqui para defender e lutar pelos direitos deles, né, doutor? Quero lhe agradecer. Muito obrigada por você sempre estar com a gente aqui no programa HVA na TV, trazendo os esclarecimentos, informações que às vezes a gente também não sabe, e aí a gente acaba aprendendo aqui com você todas essas informações. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, né, pelo espaço, eu agradeço as pessoas, né, que estão assistindo, os telespectadores, que essas informações, né, possam ser úteis para ela, para evitar, né, cometer esses crimes, né, essa crueldade contra os animais, porque os animais, né, e já tem na literatura, né, essa relação entre o animal e o homem, né, que foi até essencial, né, para a evolução, né, dentro tanto no lado científico como a questão do criacionismo, né, que é a própria questão de Jesus Cristo, né, que é nascido, o exemplo do presépio, nascimento dos animais, então até as teorias evolutivas sempre, em todas, a importância do animal, ela sempre está ali destacada, né, como parceiro do homem, como um ajudante de trabalho, sempre de forma positiva, né? O homem, de certa forma, explorando os animais, às vezes de uma forma agressiva, né? Por isso que hoje em dia, né, essa evolução do direito buscou, né, dar um tratamento adequado, porque é uma questão que já vem há milhares de anos, essa relação, não é uma relação que começou de agora, mas só que agora foi estar conseguindo buscar através da lei, né, que é uma obrigação no ordenamento jurídico, dar essas condições de vida com os animais sem dor, sem sofrimento, né, que eles possam ser saciados nas suas necessidades, né. É isso, gente. Você viu o doutor Malariel falando para você, trazendo para você essas informações. Nós vamos agora falar com a doutora Letícia, que é sobre a saúde dos animais. Vamos aqui trazer um tema maravilhoso de suma importância, que é sobre a dirofilariose. Você que tem um cão, que tem um gato, fique atento aí, não saia da telinha, que a doutora Letícia vai falar para você todos os sintomas e como identificar, o que você tem que fazer se seu animal for diagnosticado com o que a gente chama e conhece de verme do coração. Tenha cuidado e vamos aqui chamar o nosso patrocinador, daqui a pouco a doutora Letícia. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. Um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure
Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui, que é um assunto de rotineiro na clínica do médico veterinário, que é de suma importância. Nós estamos aqui com a doutora Letícia, que vai falar sobre este assunto, que é a dirofilariose. Quero agradecer, doutora, muito obrigada por a senhora estar com a gente aqui no programa, para vir tirar dúvida dos nossos telespectadores, que mandam as perguntas para a gente, que elas querem saber determinados problemas de saúde do pet, como resolver. Quero agradecer aqui, o HVA na TV agradece sua participação e a orientação que você vai estar passando aqui no decorrer da entrevista. Eu que agradeço, Marcione, de novo o convite para estar aqui falando sobre mais uma das doenças rotineiras que a gente encontra na clínica e ter a oportunidade de passar a informação correta para as pessoas sobre esse assunto que é muito importante. É isso, gente. Você viu aqui a doutora, nós vamos entrar neste assunto que é interessante, é importante para a gente conhecer essa doença, os sinais clínicos que ela apresenta, como tratar, como solucionar esse problema para a gente não perder o nosso pet. Doutora, esse assunto que a gente vai falar hoje, que é a dirofilariose, eu queria saber com a senhora, para a senhora repassar para o nosso público, o que é a dirofilariose? Bom, a dirofilariose é uma hemoparasitose, ou seja, ele é um parasita aí das células sanguíneas, né? É popularmente mais conhecido como verme do coração, porque esse parasita pode chegar nas suas formas adultas a parasitar as câmaras cardíacas e se alojar lá. Então, assim, muita gente pode não ter ouvido falar ainda sobre essa doença, mas é uma doença bem conhecida da clínica de pequenos, que também é uma zoonose. Então, assim, é importante conhecer sobre ela. Se você nunca ouviu falar, é agora a oportunidade de se informar, né? Doutora, a senhora mencionou importante aí, falou que ela é uma zoonose. Explique pra gente de uma forma resumida, para o nosso público em casa, saber o que é uma zoonose. Zoonoses são doenças que podem acometer tanto os seres humanos como animais. No caso da dirofilariose, ela é considerada uma zoonose porque o ser humano pode ser acometido por essa doença e nesse ciclo da dirofilariose ele é considerado um hospedeiro acidental. Então, ao ser contaminado com a dirofilariose, o ciclo não é tão parecido como o do cão, porque em nós o parasita ele não desenvolve outras formas. Porém, ou seja, a zoonose é a doença que o animal tem e que o ser humano pode adquirir também. Exatamente. Certo. Doutora, falando sobre essa zoonose que a gente está tratando agora, que é a dirofilariose, popularmente conhecida como a doença do coração, a verme do coração, o que transmite essa doença? Então, temos aí algumas espécies de mosquitos, tá? Ela é transmitida por mosquitos. E um muito famoso é o Aedes aegypti, né? O mesmo que transmissor da dengue. Ele também pode ser contaminado com as microfilárias e transmitir a dirofilariose tanto para os seres humanos como para os animais por picadura. Ou seja, através de um mosquito, ele carrega ali o vetor, né, da dirofilariose. Isso. Como ela é uma doença primária de animais, né, não há essa transmissão de humano para humano e nem de humano para animal. Aquele mosquito positivo, ou seja, um mosquito que já se infectou com um animal, ele vai até o ser humano, faz o repasto sanguíneo e aí o ser humano pode adquirir essa doença. Então é uma zoonose, que é uma doença que pode, é um parasita que pode ser transmitido para o ser humano e que a gente precisa ter cuidado, né, doutora? E falando sobre esses cuidados aí, quais os cuidados que a gente deve ter para prevenir, evitar que o nosso animal ele seja contaminado por esse
por esse verme? Bom, a prevenção do nosso animal é muito como a prevenção do carrapato, que muitos tutores já conhecem, que é fazer ali a barreira repelente do seu animal, através de antiparasitários, através de coleira repelente, manter sempre também o seu animal em um ambiente limpo, longe de água parada, longe de focos de mosquitos. Então é muito importante também para a sua segurança e para a segurança do seu animal que a sua casa não seja propensa para reservatórios, né, de mosquitos. Ou seja, é mais comum encontrar na clínica animais que são contaminados, aqueles que vivem mais próximos da natureza. Sim, porque essa doença ela é endêmica em áreas tropicais e úmidas, né? Então, animais que vivem em regiões de mata são muito mais propensos a adquirir, por ter mais contato ali, talvez com reservatórios, entendeu? Por serem animais de vida livre, estarem em ambientes não controlados. Então, é muito mais fácil um animal que seja de área de mata se deparar com um mosquito positivo. A orientação da doutora falando sobre a girofilariose. Nós vamos aí para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta falando com a doutora, que ela vai falar para você quais são os sintomas dessa doença, né, doutora? Exatamente. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. Um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Um recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, um mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha. Toda sexta-feira a consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Agora a gente de volta com a doutora aí e ela vai falar pra gente sobre os sintomas. Doutora, me fale um pouco sobre os sintomas, porque eu acredito que em casa os telespectadores estão curiosos para saber os sintomas que esse verme pode causar no nosso pet. Bom, os sintomas se confundem muito ali com o que a gente encontra na clínica de cardiologia, né? Sintomas cardiológicos, que é aquela tosse muito exagerada, aquelas crises que não passam, cansaço ao se deparar com exercícios, então o animal fica muito cansado, não quer levantar, não quer brincar. Fadiga, frustração, ali quando a gente já tem uma doença mais avançada, né? Quando já chegou ali naquela fase de ter as formas adultas das girofilárias no coração, a gente vê ali um animal que já está prostrado, já está em estado grave, letárgico,
Então, ficar atento aí se o seu animal está apresentando sintomas cardiológicos. Se você não sabe o que são sintomas cardiológicos e você é pai de pet, precisa estar ligado nisso, né, Marcelo? Doutora, aqueles sinaizinhos, às vezes a gente recebe muito na parte clínica, o tutor com aquela queixa do engasgo. Exatamente, porque essas crises de tosse dão esses engasgos no animal devido a um incômodo ali na garganta, né? Ela é aí um sintoma bem corriqueiro na clínica, que um dos diagnósticos diferenciais é a dirofilariose. Então, todo animal que chega ali com aquela crise de tosse, aqueles sintomas cardiológicos, a gente sempre deve testar para dirofilariose. E aqui na nossa região é uma doença endêmica, tá? Ou seja, é comum o animal adquirir a dirofilariose. Exatamente, deveria ser raro, né? Mas nos últimos tempos, assim, não é uma pesquisa que está sendo feita, não tem números ainda, não temos números para divulgar sobre isso, mas no nosso dia a dia, nós profissionais da saúde aqui do nosso município, estamos nos deparando cada vez mais com casos de dirofilariose e sempre temos que esclarecer para o tutor o que é a dirofilariose, porque é pouco conhecido ainda. Então, é muito importante a gente estar repassando essas informações, não só porque todos devemos conhecer, é uma zoonose, é muito importante, mas também porque está se tornando cada vez mais evidente aqui para nós que na nossa região estamos tendo casos crescentes de dirofilariose. Doutora, além do comprometimento ali, que a gente já sabe que ele vai ali para o cardíaco, tem também as alterações pulmonares. Exatamente. Muitos animais que apresentam dirofilariose desenvolvem aspectos respiratórios, né? Desenvolve ali aquela secreção pulmonar, aqueles sibilos, secreções nos pulmões. Então, é também uma coisa para se ficar atento. Várias hemoparasitoses causam isso, né? Doutora, e diante desses sintomas que a gente pode observar em casa com o nosso pet, quais as medidas que a gente tem que tomar? A gente observou, o animal está com uma tossezinha, aquela sensação de engasgo, como você acabou de mencionar ali, um cansaço do nada, fica ali quietinho em casa, apresenta uma dificuldade uma hora ou outra de respirar. Qual o próximo passo que eu identificando eu tenho que tomar em relação a isso? Sempre que você observar que o seu animal está com esses sintomas, você já deve se dirigir ao hospital veterinário para a realização dos exames complementares para diagnóstico correto do seu animal. Ao se deparar com esses sintomas, que são sintomas cardiorrespiratórios, o médico veterinário vai solicitar, entre outros exames, o teste para diagnosticar se o seu animal está com uma hemoparasitose, se o seu animal tem uma dirofilariose. O médico veterinário vai instruir qual vai ser o melhor tratamento, qual vai ser o melhor protocolo para o tratamento da doença, né? Doutora, falando sobre esse assunto, a senhora atende muito no HVA, né? Pega muitos casos também com situações de dirofilariose. A dirofilariose, ela pode matar? Pode, com certeza. É muito importante a gente lembrar que muitos dos casos da dirofilariose começa silencioso. Vários animais são assintomáticos, porque a dirofilariose ela é uma doença de curso lento. Ela pode durar até 6 meses para atingir as formas adultas, começar a parasitar o coração. Então, esse início lento em muitos animais ele é observado e alguns tutores podem confundir como uma doença branda, mas o que não é verdade. Ela ter curso lento, alguns animais serem assintomáticos, não quer dizer que ela não é uma doença perigosa nem letal. Ela é sim uma doença fatal, pode levar o seu animal a óbito por insuficiência cardíaca, por insuficiência respiratória. É uma doença ela é muito grave, porque ela causa vários sintomas ali no seu animal, sintomas graves. Então, se o seu animal está com dirofilariose e já está apresentando
todos os sintomas, já é uma questão de ficar alerta. O médico veterinário com certeza vai pedir a internação do seu animal para cuidados intensivos, para fazer um acompanhamento melhor com o seu animal, para ele ter chances de um prognóstico melhor. Porque se o seu animal já está assim nessa situação, é porque a dirofilariose já encaminhou para um caso mais sério. A senhora já acompanhou vários casos assim e teve uma resolução positiva? Sim, com certeza, graças a Deus. Os casos aqui no hospital de dirofilariose, a gente sempre conseguiu diagnosticar de maneira eficaz, de maneira precoce, porque o exame da hemoparasitose é um exame que todo pet deve fazer regularmente, porque são doenças que são corriqueiras e que todo pai de pet deve estar atento sempre. A gente está falando aqui da dirofilariose, mas a gente tem um teste que diagnostica várias outras doenças que são importantes também. Então, a gente sempre está fazendo aqui, em quase todos os animais que vêm para a nossa clínica, a gente deve solicitar, deve fazer esse teste. E a gente tem uma leva de positivos muito alta. E dessa forma a gente consegue ser precoce. Antes da doença começar a ter outros sintomas no animal, a gente já entra com tratamento para eliminar e para conseguir recuperar o nosso animal sem muito sofrimento, sem deixar a doença avançar muito. Doutora, existe uma idade específica para o animal ser contaminado? Não, porque ela é uma doença oportunista, né? É uma doença de contaminação por repasto sanguíneo de mosquitos, então qualquer animal em qualquer idade pode desenvolver a doença. Claro que quando a gente fala de cães idosos, uma doença cardiológica em cães idosos é muito mais preocupante, mas em todas as idades o animal pode ser infectado. Doutora, a gente falando aqui sobre a questão da zoonose, e você mencionou aí esse risco que existe para o ser humano, quais são os sinais, sintomas que a gente pode observar no ser humano? Então, o curso da doença no ser humano não é muito semelhante à dos animais. Nos cães, a gente consegue perceber vários sinais clínicos e um curso de doença mais agressivo. Nos seres humanos, poucos são os relatos de sintomas que se teve na dirofilariose. Na verdade, os casos positivos em humanos que a gente tem foram descobertos através de exames ao acaso, por exames complementares. Então, assim, a dirofilariose no ser humano, ela pode ter ali aquele curso clínico, mas é raro. Tem ali na literatura alguns relatos de nódulos benignos que a dirofilariose desenvolveu, mas são raros os casos de dirofilariose nos seres humanos que progridem para uma forma agressiva. Doutora, quando a dirofilariose ela já está numa situação bem mais avançada, onde já tem muitas microfilárias na corrente sanguínea, existe aquele risco ali da obstrução dos vasos, onde leva à necrose. Exatamente. A gente já teve aqui vários relatos de animais que chegaram em um curso mais avançado da doença, e esse curso avançado vai nos dando outros sintomas, como a necrose ali dos vasos, né, devido uma alta infestação de microfilárias na corrente sanguínea, que não é a forma adulta, né, que é a forma mais jovem, só que quando o animal está muito parasitado, vai dando esses sintomas aí de entupimento de vasos, né. E aí, você acompanhou aqui as explicações sobre a verme do coração, popularmente conhecido, e quero agradecer a doutora aqui por ter trazido essas explicações para o nosso público, telespectador, você que tem um animal em casa. É muito importante, né, doutora? A prevenção. A prevenção ela é o início de tudo. Mas é importante também manter os exames em dias, porque se testou positivo, já vai entrar com tratamento para não permitir a proliferação dessas microfilárias e futuramente ter até dificuldade, porque em vários casos é preciso até uma cirurgia, né, doutora? Com certeza. É muito importante lembrar que o teste da hemoparasitose também é uma prevenção ao seu animal, porque se a gente conseguir detectar cedo qualquer doença que esteja
silenciosa no seu animal, o prognóstico dele melhora muito do que quando ele já está apresentando os sintomas. Doutora, o recado que a senhora deixa para o nosso telespectador? O recado é: levem seus animais para fazer o teste complementar, use antiparasitários no seu animal, use repelentes no seu animal e, principalmente, higienização. Não deixar que a sua casa se torne reservatório para mosquitos, pela saúde do seu animal quanto pela sua saúde. Doutora, muito obrigada, viu? O HVA na TV agradece a sua participação, muito importante, para tirar aqui todas as dúvidas, ainda mais nesse período que a gente está, no período do mês de abril, que é o Abril Laranja, né, doutora, da campanha aí contra crime de maus tratos, que a gente teve aí com o doutor Malaliel conversando sobre a situação daquele crime que aconteceu, que o animal ele foi agredido com água quente. E a gente vem aqui falando sobre a importância de cuidar melhor dos pets. E quero agradecer, porque a senhora tem sido muito importante aqui, vem tirar muitas dúvidas dos nossos telespectadores, para eles cuidarem melhor dos seus animais. Então é uma campanha aí que a gente busca aqui enfatizar, levantar essa bandeira, que é importante cuidar da saúde do animal, porque a omissão também não deixa de não ser um mau status, né, doutora? Com certeza. Aí você acompanhou a entrevista, agora nós vamos dar um giro aí pelos nossos comerciais, com nossos patrocinadores, e logo após a gente volta também com a Beth, que vai estar falando sobre aí os resgates dos animais de ruas. Um recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, um mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha. Toda sexta-feira a consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. Um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço você que esteve em casa assistindo o nosso programa. Muito obrigado. O HVA na TV agradece a sua participação. Não todos os sábados, no mesmo horário, a gente vai estar aqui falando tudo sobre os pets. Você que tem um pet que precisa de atendimento médico, que precisa de emergência, que precisa de exame, cirurgia, procure o HVA. Vamos deixar o contato da recepção do hospital. Lembrando que dia 10 de maio, nós vamos ter a campanha de castração. Você que tem um pet que ainda não conseguiu castrar, não tem condições de castrar no período convencional, que é todos os dias,
dia 10 ali, é um programa, o programa de castração do HVA, onde você não paga pela cirurgia, somente a anestesia. Leve lá, aproveite para mandar castrar o seu pet. Vamos lutar contra abandono de animais aqui em Abaetetuba através desse projeto, para que a gente possa alcançar o maior número de animais castrados para evitar futuramente maus tratos e abandonos em Abaetetuba. Gente, chegamos novamente. Gente, chegamos ao final, então quero agradecer mais uma vez e deixar aqui o beijo e um abraço da Marcione para você com seu pet.